Então, gente, há exatamente um ano atrás, porque foi quase um ano atrás, né? Porque foi dia 12 de outubro do ano passado, a gente recebeu a Ana Luísa César Viana, a esposa do Ronaldo Viana, que está aqui com a gente hoje. Ela falou sobre o papel dos pais na vida dos filhos adultos. Se vocês quiserem rever essa domingueira aí, está lá no YouTube, já teve mais de 3.500 visualizações. E aí a Ana me deu uma dica, sabe? Ela disse: olha, eu vou estar na França, mas pode ser que lá eu não consiga falar bem por causa da internet. Qualquer coisa, o meu marido Ronaldo, ele pode entrar. Bom, ela conseguiu falar e a Rosa ficou com o nome do Ronaldo na caixinha. E aí eu fui lá: Ronaldo, você pode fazer uma domingueira aí para gente? E prontamente ele disse sim. Ronaldo tem um currículo. Só um minutinho aqui, deixa eu pegar aqui. Ronaldo tem um currículo extenso, ele nasceu em BH, é graduado em terapia ocupacional pela Universidade de Minas Gerais, é pós-graduado em atendimento à dependência química pela PUC de Minas Gerais, é conselheiro em dependência química, fundador da Terra da Sobriedade, conselheiro da FEBRACT, autor do livro Ser ou Não Ser, da edição Loyola, e de outros artigos relacionados com o tema das políticas públicas comunitárias e da atenção ao usuário de álcool, crack e outras drogas. Ele assumiu participação efetiva em vários serviços comunitários de ajuda aos dependentes químicos e seus familiares, colaborando com a criação, organização ou representação dos mesmos, como o Conselho Municipal de BH e o Estadual de Minas Gerais de Políticas sobre Drogas e o de Segurança Pública. Também a Pastoral da Sobriedade, é nosso parceiro no Amor Exigente e na FEBRACT. Desde 1985, realiza atendimento clínico de terapia ocupacional em consultório próprio, além de ministrar para profissionais e leigos cursos, palestras, treinamentos e orientações em órgãos públicos e privados, escolas, paróquias, empresas, na área de terapia ocupacional e dependência química. Ronaldo falou assim: Rosa, se você quiser, você pode resumir. Ah, mas eu não quis resumir, não. Eu quis trazer tudo porque é uma bagagem de vida que a gente tem aqui hoje. Então, agora, com muita alegria, a gente recebe o Ronaldo na nossa domingueira aí. O microfone é todo seu. Boa domingueira aí para a gente. Muitíssimo obrigado, Rosa, né, Luciana, todos vocês que estão aqui prestigiando, né, nesse momento online. Agradecer pelo convite e dizer que ontem eu estava estudando um pouquinho sobre o servir. E aí me deparei com o primeiro versículo da primeira carta de Romanos, de Paulo, quando ele se apresenta como servo de Jesus Cristo, no servo de Cristo Jesus. E aí eu, vendo uma pessoa comentar, né, sobre a apresentação das pessoas, falou assim, geralmente as pessoas se apresentam com currículos muito extensos, mas geralmente as pessoas não se colocam como servos, né? E aquilo ali bateu muito forte para mim, e eu realmente, com toda humildade, e que eu realmente possa me humilhar o bastante para aqui ser um servo. E, iluminado aí pela força do Espírito Santo, trazer reflexões e informações e provocar algumas visões, né, ampliadas sobre a questão da família, da reinserção e da dependência química, de tal forma que a gente alcance as mudanças comportamentais que todos nós pretendemos. Porque a informação por si só, sem que ela tenha uma aplicação objetiva, concreta na vida da gente, ela não tem sentido nenhum. Então, que realmente todos nós possamos aqui, né, nos permitir a um momento de alguns minutos de reflexão, enquanto família, enquanto pessoas integrantes, né, de uma família, enquanto pessoas que talvez aqui por uma série de contingências, ainda com muitas dificuldades, outros pela necessidade de aprendizado, de estudo, nós acabamos nos colocando em comum na questão da dependência química, né? Porque acho que como família ninguém escapa, mas como dependência química tem algumas poucas pessoas que estão escapando. Com certeza absoluta não somos nós que estamos aqui, né? E mais do que isso, a gente compreender
que proposição é esta que a gente chama de reinserção social. E nisto, o papel mais do que protagonizado, né, da família. Eu vou tentar fazer uma apresentação mais sintética, tentar ser um pouco obediente ao roteiro que eu preparei, apesar de não ser habitual a minha pessoa, eu já estava aqui pensando que eu vou parar de falar, porque eu nem fiz apresentação, nem pus apresentação ainda aqui, né? E já estou indo além daquilo que é necessário agora no começo, né? Nessa introdução. Então, eu vou tentar ser obediente para que nós possamos ganhar tempo e que, então, esses conteúdos que são trazidos aqui agora para a reflexão, nós possamos, de uma maneira ou de outra, compreender a aplicação deles na medida em que cada pessoa que é desperta por um interesse ou uma necessidade de compreensão daquilo que foi posto. São coisas simples, não tem nada, como se diz, né, excepcional, não tem nada, 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 nada. Eu estou apenas sendo aqui privilegiado e porta-voz de um trabalho que muitas pessoas que estão aqui presentes agora poderiam também estar realizando. Nós vamos fazer, então, primeiramente, esse entendimento, né, só um alinhamento, né? Afinal de contas, o que são essas questões, né, que já foram ditas aí, esses temas, que é a família, que é o transtorno por uso de substância, e o que é a reinserção social. Esses conceitos, como eu falei, é só alinhamento, para a gente entrar e mergulhar um pouquinho mais naquilo que é do nosso interesse aqui, tá? Que é a relação da família com a reinserção. A Maria Berenice Dias, né? Ela traz um conceito de família, achei muito interessante, né? Que o elemento distintivo da família, que a coloca sob o manto da juridicidade, aí eu busquei exatamente compreender assim, na própria definição legal, para a gente não ficar em letra fria, mas para a gente poder aquecer mesmo. Afinal de contas, direcionamentos, normativas, legislações, regras, os limites, como a gente tanto trabalha na questão do amor exigente, né? Eles são imprescindíveis para que a gente possa ter um direcionamento, para que a gente possa ter um rumo, né, naquilo que a gente pretende. Então, de propósito, eu busquei, inicialmente, na questão legislativa e jurídica, o conceito da família através de 3 autores, na realidade são 5 ou 6, né? O primeiro deles, a Maria Berenice, que traz, então, né, a família como um fulcro no vínculo afetivo, né, unindo pessoas com identidade de projetos de vida e propósitos. Tem um trabalho em comum que está sendo gerado, né, e com um comprometimento mútuo. A família, já há muito, não se condiciona aos paradigmas originários, casamento, sexo e procriação. Nada novo, como eu falei, todos nós temos uma clareza muito grande disso. Como uma síntese ainda maior, o Paulo Lobo traz para a gente, né, o conceito de entidade familiar como sendo aquele agrupamento cujo elemento aglutinador é a afetividade entre os seus membros. Bem simples, né, bem direto, uma síntese quase que correndo o risco de um simplismo. Ou seja, está aglutinado diante, né, na referência do afeto, então nós estamos falando de família. E uns juristas, né, uns consultores jurídicos, o Francisco Mendes, o João Trindade, pessoas muito capacitadas, né? Eles trazem um conceito que me chamou muito a atenção, o final que eles apresentam, né? A convivência familiar realiza, em sua total plenitude, os valores inerentes ao companheirismo, ao amor e à solidariedade, decorrentes de uma relação de afetividade de tal ordem que chega muitas vezes a transcender o plano da existência. Que coisa linda, né? Falei assim, ó, isso que nós estamos falando, que todos nós vivemos, que a gente sabe, é um lugar onde a gente estabelece, a gente forja novos valores para a cultura. É um lugar onde, no exercício das virtudes, no exercício desta convivência amorosa, solidária, nós, inclusive, ultrapassamos as próprias determinações do existir.
né? Então, é algo que realmente coloca a família como fulcro do processo de desenvolvimento civilizatório. Ou seja, a gente se agrupa, a gente se socializa graças a este núcleo que nós estamos chamando de família. Absolutamente também nada novo. Só que aí eu busquei também, dentro do conceito da sociologia e da psicologia, um entendimento que pudesse nos trazer um pouquinho mais com o pé no chão. Porque, afinal de contas, essa maneira que está sendo apresentada, eu falei assim, gente, família é um negócio espetacular, é uma coisa maravilhosa. Eu fiquei até me questionando, falei assim, por que existe problema de álcool e droga na família? Por que existe qualquer outro problema? Se todos nós temos consciência clara dessas virtudes apresentadas aqui, e todos nós desejamos que isso se efetive. E aí, então, eu busquei no entendimento, também nada novo, de o que seria o entendimento de uma família saudável e o que seria uma família disfuncional. Ou seja, vamos saindo dentro deste plano ideal, né, o ideário conceitual de família, e vamos tentar ver aqui dentro do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. E aí, através do curso de especialização em atenção domiciliar, né, que foi oferecido pelo Ministério do Desenvolvimento Social, que fala sobre abordagem na atenção domiciliar, ele traz para a gente o conceito de família saudável e família disfuncional. Família saudável seria aquela onde as emoções são expressas, né? Existe a liberdade, existe o transbordar das emoções, e os membros podem livremente pedir e dar atenção. E dentro da família disfuncional, evidentemente, né, com o contrário, seriam as emoções reprimidas. Né? Não vamos deixar manifestar nada, não, vamos abafar essa questão aqui. A comunicação é aberta na família saudável. E na disfuncional, ela é pequena ou nenhuma comunicação, e os membros falham, muitas vezes, ao tomar responsabilidades para as ações e sentimentos pessoais. Na saudável, as regras são flexíveis para adaptar às necessidades individuais. Já na disfuncional, as regras são rígidas, inconsistentes, implícitas e exigentes. Eu diria exigentes sem amor, porque não é um amor exigente, é aquela exigência, né, onde a gente se fulcra dentro de uma ação ditatorial, né, determinante, com a falta do diálogo, com a falta de permissão de manifestação, mesmo que na diferença ou no comportamento disruptivos. E aí, na família saudável, os erros são tolerados, o que não quer dizer serem aceitos, eles são toleráveis porque é a partir do nosso erro que nós vamos compreender, né? Nós só vamos definir uma questão de acerto a partir do erro. A gente poderia até fazer uma incursão aqui filosófica, religiosa, teológica, e lá no começo do paraíso, né, da descrição lá romanceada do processo de criação, e a gente vê, né? Falou assim, olha, está no paraíso, está tudo pronto, não tem mais nada, nem desejo se manifesta, pois só uma regra de proibição, não morde esse fruto aqui não. E é exatamente no romper este fruto que a gente então cria essa possibilidade aqui de existência de família, de luta para que nós possamos compreender e desenvolver a nossa consciência, entender o que é que nós estamos fazendo aqui nesse mundão de Deus, né? E nessa busca é exatamente o esforço de reconciliação, de retomada dessa experiência primeira, ideal, prazerosa, desta família, que eu acho que é inquestionável, é este lugar, sim, de manifestação do amor, de solidariedade, né, de esperança, né, de crença no mundo melhor, de possibilidade de resolução de problemas tão complexos como, por exemplo, a dependência química. Na família saudável, as diferenças são permitidas e cada membro é encorajado para perseguir, continuar seus interesses, mesmo que muitas vezes adversos àquele que tem uma pessoa que talvez faça um domínio da família por um poderio econômico. Então, eu vou continuar mantendo essa família desde que você pense como eu penso, que você vote em quem eu voto, e aí, na atualidade, né, não precisa nem fazer digressões sobre isso, quantas famílias que têm sofrido, ainda hoje, muitos conflitos exatamente por causa de posicionamentos ideológicos partidários dentro da política e que têm realmente desgastado profundamente o ambiente familiar. Na família disfuncional, as pessoas não são respeitadas. Os membros tentem assumir os papéis que servem para restringir sentimentos, experiências e autoexpressão, portanto. Na saudável, as crianças e seus direitos são consistentemente respeitados. Na disfuncional, existem fronteiras entre os membros
que são muito soltas ou muito rígidas, para um lado ou para o outro. Ou os pais dependem muito dos seus filhos, ou tomam todas as decisões por eles. E dentro das famílias saudáveis, as crianças não têm medo e não são sujeitas ao abuso emocional, verbal, físico ou sexual. E é óbvio, encerrando, que na família disfuncional são os pais abusivos. Então, eu achei muito bacana essa síntese que foi apresentada, que nos ajuda aqui a refletir sobre estas polaridades que estão apresentadas. E eu trago aqui de antemão que eu acredito que a síntese dessas polaridades se dá exatamente na compreensão e no discurso esperançoso de que a família é o ambiente propício ao aprendizado, ao desenvolvimento das pessoas, e não um lugar que rigidamente se coloca como apenas disfuncional ou saudável. É preciso que a gente quebre um pouquinho, inclusive ideias que são trazidas, na minha maneira de entender, até erroneamente, como se existisse aquele lado que é da dependência e aquele lado que é da codependência. Como se no codependente não existissem dependências. E se como no dependente não existissem codependências. Então, nós já evoluímos muito no entendimento desses parâmetros aí que se colocam em oposição, e nós precisamos de compreender que estas dualidades apresentadas, elas mais dificultam a síntese que nós pretendemos, onde a gente coloca quem que é o normal, quem que é o anormal, quem que é o saudável, quem que é o doente, quem que é o funcional, quem que é o disfuncional. Então, eu trouxe aqui para que nós possamos, como eu falei, refletirmos sobre as nossas condutas, sobre como nós estamos inseridos, como que eu vejo a minha família e qual que é o meu papel dentro desta família. Na questão do transtorno, que aí aqui eu paro um pouquinho, faço uma pausa dentro do conceito de família. E nós vamos ver aqui a questão do conceito do transtorno. Esse é um pouquinho mais fácil, porque hoje a ciência realmente já evoluiu muito. Quem quiser depois aprofundar, vai lá no DSM-5, DSM-5. Bateu no São Google, eu tenho certeza que muitos de vocês já fizeram várias incursões e o entendimento disso, porque a gente quer conhecer a doença, a gente quer saber que transtorno que é este. E aí, então, de maneira muito simples, eu acho que cada vez que a gente simplifica, a gente ajuda a compreender os problemas complexos e fica mais fácil das soluções, nós entendemos que o que é o transtorno, o que é a dependência, essa complexidade, é que existe um modo patológico, um jeito disfuncional, não saudável, que impede a evolução, através de comportamentos em onde a pessoa, na relação com as substâncias, experimenta uma série de problemas, e esses problemas, por maiores que sejam, eles não são suficientes para que a pessoa interrompa o uso. Então, assim, é muito simples, muito simples. O que é que nós estamos falando, o que nós estamos entendendo como transtorno? Que são comportamentos onde a pessoa sabe que ela está tendo prejuízo por causa do uso da droga, e isso não é suficiente para ela interromper. E, evidentemente, que aí a gente pega e amplia, porque isso não é um privilégio da pessoa que faz o uso, porque todos nós sabemos, toda a família está adoecida dentro deste modo complexo e sistêmico, onde, inclusive, todos os autores hoje compreendem que nós precisamos cada vez mais compreender a família sob o modo sistêmico para que a gente possa resolver esse problema. Porque se eu identificasse apenas um bode expiatório de uma situação tão complexa como essa, e quisesse resolver este problema apenas expurgando, tirando esta pessoa de dentro do ambiente familiar, para que então a gente volte à normalidade, nós estaríamos fazendo segregação, nós estaríamos ali fugindo da nossa responsabilidade, porque não se trata de questões de culpas, não se trata de questões de buscar as pessoas que estão provocando aquilo, a desarmonia familiar é toda por causa da pessoa que usa droga. Essa pessoa usa droga por causa dessa família que não presta. A gente precisa de fugir a esses simplismos e a gente começar a compreender que existe um processo dinâmico onde todos nós somos responsáveis. E não só no núcleo familiar, nós somos responsáveis no mundo hoje. Todos temos que, responsavelmente, buscar compreender que fenômeno é esse e identificar qual que é a minha parcela de responsabilidade para contribuir com a mudança desse fenômeno. Já dentro da questão
da reinserção social, aí eu fui pincelar lá na Lei 11.343, que é a lei que fala, porque nós vamos falar da reinserção voltada ao transtorno, né? E vamos identificar dentro da reinserção qual que é o papel da família, porque a reinserção dentro de uma visão mais ampla, ela trata-se da integração, né? Ou reintegração em redes sociais, onde a família é uma parte desta rede social, porque dentro da Lei 10.216, que é a lei que é chamada da reforma psiquiátrica, né? Uma lei muitas vezes posta com muita polêmica, para mim é uma das leis mais lindas que existe. Uma lauda e meia descreve muito claramente quais que são os princípios que nós devemos ter para a atenção às pessoas que estão em sofrimento mental, descreve muito claramente os modos, né, os modelos de internação que existem, que são voluntárias, involuntárias e compulsórias, e traz também exatamente esta concepção que é o que nos interessa aqui agora, que se nós estivermos falando de tratamento de pessoas que têm sofrimento mental, nós estamos colocando como finalidade permanente a reinserção social desta pessoa ao meio. E que esta reinserção é alcançar a recuperação, tanto no retorno, né, na convivência familiar, quanto na possibilidade de trabalho para sustentabilidade, para se inscrever neste social de maneira produtiva, quanto na comunidade ampliada, e aí entraria, né, as entidades confessionais, os clubes e tantos outros serviços, né, ou comunidades existentes, e que também se inscreve aí no arcabouço familiar. Dentro da Lei 11.343, quando a gente vai olhar sobre os princípios e diretrizes, ela também reforça esta questão, né? Assim, de que a prioridade para a atenção é você focar na reinserção. E coloca uma coisa muito interessante, pode parecer até um exagero isso daqui apresentado agora, mas é porque a gente tem muito aquela lógica de que o tratamento, a reinserção, ele tem uma receita, ele tem um modelo ali, que é só aplicar aquele modelo que a gente vai resolver essa questão. Falei, não, a questão da dependência química, ela se põe como um desafio e nos obriga à busca de resoluções que são individualizadas. E pela primeira vez, desde 2019, quando foi ampliada esta lei, que é a lei de tóxicos, né, ela traz para a gente exatamente isso, a necessidade de você definir o projeto terapêutico individualizado. E a lei foi muito bondosa, porque ela trouxe, inclusive, orientações sobre como que deve ser esse projeto individualizado. E coloca que ele tem que ser orientado para a inclusão social, para a redução dos riscos e de danos sociais e à saúde. Quando ele traz sobre estes danos, né, porque, na realidade, quando nós estamos falando aqui de toda essa reinserção, dessa amplitude, né, tenha citado sobre a família, mas não tem nada específico que traga sobre a família até 2019 nenhum arcabouço legal, não, para a questão da dependência química. É só junto com a Lei 13.840, que modificou a Lei 11.343, é que a gente tem, então, aquele foco específico e prioritário na família. E a gente sabe que em todas as fases da dependência tem a instalação do transtorno e, posteriormente, também, em todas as fases, a família ela está também comprometida. E a família ela precisa de conhecer bastante qual que é a sua possibilidade de ajuda e de entender também como é que se instala este transtorno para que ela seja efetiva. Tem uma autora, que é a Lancete Maria, ela traz uma questão muito forte para a gente, muito forte mesmo, que o jogo relacional adotado nas famílias de toxicômanos mostra que as interações são estabelecidas através de um caráter circular e repetitivo, a fim de impedir qualquer forma de mudança que possa ameaçar o sistema. Assim como a pessoa tem um comportamento inquestionavelmente reiterativo no uso de drogas, na apresentação de sua compulsividade, né, com um padrão que é um padrão até medíocre de existência. Tem um paciente que diz vai para casa, vai para a boca, vai para casa, vai para a boca, vai para casa, vai para a boca, né? Então, aquele repertório pobre existente, e também a família, muitas vezes,
envolve-se neste repertório com repetições de frases, de condutas, de brigas, né, de intranquilidades, de comportamentos adoecidos, que em nada ajudam e, mais do que isso, mantém o sistema paralisado, estático. Ou seja, mantém aquele problema que é da dependência, da minha angústia, da minha dificuldade de compreender, de lidar, de intervir, de ter uma postura mais efetiva, mais saudável, porque, na realidade, existe um jogo de interesse de manutenção deste problema. Nós precisamos de quebrar essa coraça. E tem que ter muita coragem para quebrar esta coraça. Nós temos que realmente parar, né, de utilizar de uma pessoa onde muitas vezes aquela família está ali naquele marasmo, a pessoa está fora. Existe uma expectativa de retorno dessa pessoa, é uma tensão que fica no ambiente. E quando essa pessoa chega, aquele marasmo que existe, aquela tendência, né, de ter um ambiente fúnebre, imediatamente é quebrado e agita-se imediatamente o ambiente. Então é preciso a gente ter uma visão crítica sobre isso, sabe? O como que existe ali uma postura paralisante e quando enquanto a pessoa está fora, né, aquele que é dito o problema, e quando essa pessoa retorna, como que faz ali um movimento nesta cadeia, né, que é essa cadeia que foi dita aí, de uma circularidade patológica, que é o eterno retorno do mesmo. Isso é uma expressão de Nietzsche, né? Saudável é eterno retorno, é a cada dia este novo dia que se abre, são sempre o sol, é sempre a noite, é sempre o mesmo, é uma repetição, e esta repetição ela não pode ser estéril, ela não pode ser cristalizada, ela não pode ser a manutenção de um problema, porque aí nós precisamos ter coragem para enxergar aonde existe o ganho secundário. No plano individual, então, existe da definição do plano singular de atendimento a obrigatoriedade. Eu acho muito importante trazer isso, inclusive como esclarecimento para as famílias. Né? Você muitas vezes tem que recorrer a uma entidade, porque o processo civilizatório dentro do seu núcleo familiar, e que está bem estruturado, ele é falido. A pessoa sente uma falência no processo civilizatório e ela não dá conta. As confusões, os transtornos são tais que a família, inclusive, ela já não consegue mais retomar o curso de ser uma família funcional ou saudável. Então, muitas vezes, precisa de recorrer a outras instituições. Você tem que ir a uma comunidade, uma clínica, um outro ambiente. Então, quando você vai a este ambiente, e aí vem a lei descrevendo com bastante clareza, toda entidade, todo serviço que vai acolher um dependente, para que ele possa provisoriamente viver, e aí nas comunidades terapêuticas, um exemplo ou imitação do modelo familiar, obrigatoriamente, os familiares têm que participar. E se for menores, inclusive, com força de cobrança da lei, através lá do Estatuto da Criança e do Adolescente. Né? E dentro dessa descrição, porque por isso que eu falei que a lei é muito bondosa, né? Que ela põe apenas 7 itens, no mínimo obrigatórios, para a descrição disso. Desses 7 itens, tem 2 que têm uma relação direta com a família. O primeiro é que tem que ser descrito claramente quais são as atividades de integração e apoio à família que aquele serviço está oferecendo. E também, por um outro sentido, é mão dupla, quais que são as formas de participação da família para o efetivo cumprimento do plano individual. Ou seja, é uma mão dupla, né? Para você, o que é que o serviço vai estruturar para a família, o que a família oferece ao serviço, a partir da definição de um plano que vai ser conjunto entre a comunidade, o serviço, a família e a pessoa, né? Que está ali naquele momento, fora do núcleo familiar, para a vivência de um reaprendizado. Antigamente, afastar a família, uma pessoa da família, e era muito aquela ideia, né, de que a pessoa era uma ameaça grave, entende? E a família também é uma ameaça para aquela pessoa, também tinha essa lógica, no sentido de que essa família não presta, essa família, inclusive, nós chegamos em pontos, né, objetivos e reais, concretos, de abusos, né, de violações de direito, que, de fato, a lei precisa de intervir e dizer, inclusive, essa pessoa não vai permanecer neste ambiente. Mesmo nessas situações extremas, quando isto acontece, diferente do que existia numa postura do passado, de que, olha,
vamos colocar lá, né, aquela ideia manicomial, né, aquela ideia de segregação, aquela ideia de criar uma família substituta, eterna, né, que ficasse ali, vamos salvar a pessoa aqui, vamos aliviar a família também dessa tensão. Né? Assim, hoje, graças a Deus, nós temos uma visão contrária. Então, é preciso cada vez mais que a família aproxime do serviço. É preciso que a família faça valer o seu direito. E é preciso que os serviços cada vez mais se especializem para que eles possam acolher essas famílias em maior tempo, em maiores intervenções, inclusive dentro do ambiente de ajuda. É preciso acabar com aquela ideia de que a família chega só para atrapalhar. Inclusive, no passado, onde já não existia essa concepção, se a pessoa entrou, fala, só daqui a tantos meses é que a família vai visitar. Mas você vai ficar aqui um ano, daqui a 9 meses, 6 meses é que a família vai chegar aqui. É difícil de entender o que é que existe de tão grave numa família que não possa estar junto com essa pessoa. É difícil entender o que é que existe de tão contaminoso, entre aspas, nessa pessoa, que ela não possa estar ali num ambiente de acolhimento, de interação com a sua família. Então, nós precisamos de entender que nenhum serviço, como a comunidade terapêutica, é um ambiente fora da sociedade, né, sem aquela integração onde o endereço da comunidade, o endereço do serviço de atendimento, é também como o endereço da família. A família é o lugar do ambiente natural de família. A comunidade é um ambiente artificial, que não é sinônimo de inverdade, mas é transitório. Então, a pessoa vive os mesmos valores de família, mas ele vive estes valores como uma forma de aprendizado, para que a pessoa possa, como já foi dito, inserir-se à família, inserir-se na comunidade, inserir-se no trabalho. Então, nesses termos, a família também ela sofreu uma ruptura. E não existe um processo onde aquele vai se tornar o melhor e depois volta para a família. Né? E aí a família, então, reacende a tensão existente pelo recebimento da pessoa que ficou um determinado tempo fora e a gente descansando e aliviado daqueles problemas. Não tem outro jeito. A gente precisa enfrentar de frente e corajosamente esses conflitos emergentes. Senão, nós vamos ficar sempre reproduzindo os processos e de ganhos dos dois lados. Porque muitas vezes a pessoa fica afastada da família, tem a oportunidade de vivenciar uma série de reflexões, aí vive lá dentro da comunidade. A comunidade é definida dentro do modelo familiar exatamente como foi conceituada a família. Um ambiente de solidariedade, um ambiente de convivência dos pares, um ambiente de ajuda, de serviço, de troca de experiências, de cooperação. Tudo aquilo que é do princípio do amor exigente, que é do princípio da família, está lá dentro do princípio da comunidade terapêutica. Então, espera lá. O que é que vai mudar? É só o afastamento? Não, não é isso. E aí nós precisamos de cuidar, porque senão a pessoa se fortalece e aí a família, vamos supor que seja uma família acomodada, uma família que não queira enfrentar, que esteja dentro de uma lógica disfuncional lá. Aí a pessoa volta à família e imediatamente vem outra vez os conflitos, aquela confusão danada, e mais uma vez vamos buscar internar, vamos buscar tirar essa pessoa da família. Muitas vezes, quem mais está ganhando com isso é a própria pessoa que se afastou, que foi aquela escolhida ali para que ficasse com um transtorno, né, no uso da droga. Eu gosto sempre de dizer, de uma certa forma até brincando, porque nós não podemos generalizar, de que o problema é da família, o prazer é da pessoa que usa e o sofrimento é da família que não está vivendo o prazer imediato da droga. Então, não tem anestesia para a família, né, os outros integrantes e membros da família, e só aquele ali que desenvolveu o transtorno definido e diagnosticado dentro de uma lógica científica, é ele que está vivendo o anestesiamento e o prazer. Então, muitas vezes, esta pessoa que tem condição de conhecer este seu problema, no retorno para a família, muitas vezes o que ele mais quer é o ganho mesmo desse alívio imediato. E ele não se coloca como um agente de transformação da família e da sociedade, que é a responsabilidade do indivíduo, que é a responsabilidade de cada um de nós que estamos na família. Muitas vezes, a continuidade do problema se dá porque nós não nos colocamos protagonizados como agente de transformação. E é isso que nós precisamos de ser, assumir nossa responsabilidade. Aqui, dentro do processo de participação da família, só para ser um pouquinho didático também, eu elenquei dentro dos serviços, né, alguns itens que são
de participação da família. Como? A evolução do vínculo da família durante o acolhimento. Por quê? Reinserção social, igual nós estamos falando aqui, buscando uma comunidade terapêutica e falando também sobre o princípio da lei, se tratar é reinserir, então a reinserção começa no primeiro dia. E muitas vezes o ir a uma comunidade, a um serviço, é exatamente a reinserção. Se uma pessoa está em situação de rua, com perda do vínculo mesmo, rompeu-se o vínculo familiar, uma pessoa está numa Cracolândia. Se essa pessoa vai a uma comunidade, desinserida ela estava nessa condição de Cracolândia. Quando ela vai para dentro de uma comunidade, toma um banho, ela pode se alimentar, olhar no olho, ser respeitada, dialogar, iniciou-se o processo de reinserção. Da mesma forma, se ela está dentro de uma família, é uma família com excesso de conflitos, de violência, de agressões, ali é um momento de desajuste, de não inserção social. Então, quando a pessoa ela vai ao tratamento, quando a família se coloca ao tratamento, esta família está buscando a sua reinserção. E aí, talvez, até a gente devesse olhar sob uma maneira bem mais ampliada. Eu tive um convite para participar da Rede Vida, inclusive pelo próprio Amor Exigente, e me pediram assim, Ronaldo, fala da família como uma comunidade terapêutica. Eu tomei um susto, porque eu falei assim, mas a comunidade terapêutica que quer ser como a família, como é que a família vai ser como comunidade terapêutica? Mas nós não podemos negar que vivemos em situações hoje que, de fato, todos nós, todas as famílias, têm que avaliar, têm que refletir com profundidade sobre os valores que estão instituídos na família, na nossa sociedade. A gente tem hoje uma clareza muito grande de estar sobre valores que não são valores de solidariedade, voltados ao materialismo, ao hedonismo, ao consumismo, e nós nos mantemos neste valor. Nós não podemos ser hipócritas, de dizer, não, na minha família é diferente, a gente não vive inserido neste valor, nessa sociedade. Mas como que nós vamos transcender esta existência, como função mesma da família, para criar, se não um novo valor, pelo menos o resgate dos valores antigos que foram perdidos naquilo que nós podemos enxergar e conceituar a família. Então, é muito importante que nós realmente tenhamos esse entendimento de que a comunidade, o serviço é já a reinserção para a família, não é só para a pessoa que vai para o tratamento. E talvez essa seja a formação mais precípua da ligação que existe entre família e reinserção social. É realmente a família assumir de que, de fato, existem algumas questões que foram perdidas e nós não vamos resolver isso criando comunidades ideais, ambientes isolados, fora do conflito social, onde a pessoa fica perdurando, entre aspas, numa família substituta, onde ela não precisa de enfrentar uma sociedade que apresenta a todo momento a droga, que convida a todo momento ao valor de matéria, que exige e cobra uma realização imediata do prazer e que descarta com muita facilidade todos os valores que nós sabemos, conhecemos, mas vivemos inclinados a estes valores. Então, nós não podemos ser hipócritas, de acreditar que tem uma pessoa que tem o problema e nós não temos este problema. O que também não quer dizer que eu esteja aqui resumindo o problema apenas uma visão sociológica, porque nós sabemos que tem questões orgânicas e que tem questões também que são psíquicas ou da subjetividade que, inclusive, ultrapassam a condição da ciência de descrever como fator determinante para as dependências químicas. Estreitar, portanto, o vínculo da família com a comunidade, e aí, como eu disse, inclusive criando atividades onde a família possa realizar. Na Terra da Sobriedade, nós tínhamos, e temos até hoje, o bordado, mas antes tínhamos também a quitanda, as famílias iam lá, sejam das pessoas que estavam em processo de tratamento, sejam as pessoas que já tinham passado pelo processo de tratamento, e junto às famílias, literalmente, porque os dependentes químicos também são familiares, como eu falei, e eles participavam também, evidente, da atividade, e isso era sistemático, era semanal. E a comunidade como um todo era aberta para várias atividades. Os grupos de mútua ajuda, inclusive de Amor Exigente, funcionam dentro da comunidade. E exatamente no momento que está funcionando o grupo de Amor Exigente dentro da comunidade, está funcionando também um grupo de mútua ajuda
para os dependentes inspirados no modelo de Alcoólicos Anônimos e Narcóticos Anônimos. Então, assim, não estou aqui querendo defender absolutamente nada de quem que é melhor, quem que é pior. O que eu sei é que, se não for com a ajuda mútua, nós não vamos resolver nunca esse problema, né? Que é tão complexo assim. Então, as orientações claras, né, dos critérios de visitas, né, e abrir cada vez mais isso. Gente, se por um acaso, desculpa falar tão claramente, a família não presta para visitar, nós temos muito trabalho. Nós temos muito trabalho. E aí está o nosso trabalho, inclusive como técnicos, como profissionais, como propositores de grupos, né, reflexivos que trazem exatamente este entendimento, né? Nós podemos mudar a nossa atitude, nós podemos mudar o nosso comportamento, né? Outras questões também comunicar, evidentemente, ocorrências imediatas, né? Nunca administrar recurso financeiro da própria pessoa, que é benefício, né? Nunca, nunca. Infelizmente, isso existia até como um protocolo no passado por uma série de serviços. As pessoas até buscavam fazer, encostar, né, a pessoa ali, né, para que ela pudesse ter ali o recolhimento do benefício, e aquele valor integralmente era para pagar o serviço existente. Isso, nós temos que acabar com essa lógica, né? Se é uma pessoa trabalhadora e tem direito àquele benefício, se ela não vai trabalhar e vai sair durante um período para tratamento, a família não pode ser desprotegida. Então, aquele valor que era recebido, que é o valor do salário, é para dar continuidade às obrigações familiares, né? Deixa eu dar uma acelerada aqui, senão já vai perder. Deixa eu desliguei do tempo aqui. Como é que está aqui? 19h49 já, meu Deus. Tá. Já está dando uns 50 minutos aqui, né, da parte inicial. Com 5 minutos aqui a gente conclui. Então, dentro dessa visão, né, de organização do serviço e dentro do que está proposto para o processo como reinserção, e considerando, né, na minha maneira de entender, dentro de uma evolução da proposição da lei federal, a inclusão, né, desses modos de atenção, que são as comunidades terapêuticas, lá na lei posta com adjetivação, né, de comunidade terapêutica acolhedora, é o mesmo que comunidade terapêutica, desde a primeira vez que foi definido em 2001 pela resolução da diretoria colegiada de número 101, e que foi a primeira vez no nosso país que teve esse nome lá, comunidade terapêutica. E já dentro, lá desde aquela época, definido como um modelo residencial, e aí como sinônimo, né, de um modelo que assambarca valores familiares, porque não é só aquela questão de parecer com casa, né? É preciso ter o funcionamento e a dinâmica semelhante a estes princípios fundamentais da família. E, dentro das comunidades terapêuticas na lei, uma primeira coisa que coloca lá para caracterizar, que também são poucos itens que caracteriza, mas para mim também, graças a Deus, foi muito inteligente, o primeiro deles que está posto lá é visar a abstinência. E por que eu trouxe esse daqui? Porque na reflexão da reinserção é muito comum que famílias bebedouras, né, vamos pôr assim, que exageram, que abusam da bebida alcoólica, muitas vezes se tranquilizam e exercem, né, essa característica com o alívio do ente, que é dependente, que está diagnosticado com transtorno, que está lá na comunidade terapêutica. Então, a gente tem que questionar. Mas espera lá, não teria também a família uma necessidade de rever o modo como esta família hoje tem significado as celebrações, o uso da bebida, aquele barzinho, né, que traz status? Tem gente que quando, né, pega um pezinho maior, assim, tem um pouquinho mais de dinheiro, faz uma reforma e dá um jeito de colocar um bar lá na sala, né? Então, aquele barzinho assim particular, e aí aquele acúmulo e a coleção de bebidas, né? Assim, nossa Senhora, dei um chute no meu abajur aqui, pronto, voltou a luz. Desculpa. Mas aí, então, não estou aqui absolutamente, né, fazendo qualquer discurso romanceado, fora da realidade, né, assim, falando, olha, para de beber, para de pôr bebida dentro de casa, né, vamos fazer. O que também não impede, né, assim, se nós formos mergulhar com grande profundidade de qual que é o significado, ou seja,
qual que é a função da bebida alcoólica dentro do ambiente familiar, talvez, inclusive, a gente chegue a algumas conclusões, né, de que talvez a gente precise de ter a estrutura familiar com oferecimentos de mais chá, de mais quitandas, né, de mais realização desses quitutes de maneira coletiva, cooperativa, né? Talvez a família precise de gastar mais tempo, que aquele tempo se gasta 1, 2 horas para amassar, né? Para você mexer na massa, para você ir no forno, para você esperar esfriar, para você sentar à mesa, para você poder comer. Talvez a gente precise gastar um pouquinho mais tempo com isso e menos só com o servir à mesa, abrindo a cerveja, para que as pessoas só comecem, então, a deglutir e a beber, né? Então, eu acho que vocês compreenderam muito bem, né? Não estou aqui fazendo nenhuma visão xiita, né? Você, radical, né? Mas convidando vocês a compreender, né? Que sentido existe, que significado existe, né? Para esta apresentação da estrutura familiar com tanta substância psicoativa. E não é só a bebida alcoólica, não. É também aquela Maria das Dores, né? Aquela farmacinha particular lá, e aquela busca imediata do alívio de sofrimentos, muitas vezes sem buscar compreender qual que é o sentido e o significado desse sofrimento. Porque se existe um sofrimento, se existe um sinal de dor, isso é um sinal, a dor é um sinal. Então é preciso compreender as causas, as razões disso, e não simplesmente buscar aliviar irrazoavelmente. E é preciso a gente ter muita coragem para isso, não só nos analgésicos, mas os hipnóticos, os soníferos, né? Aqueles alívios de ansiedade que a gente busca nas soluções químicas, sem buscar compreender quais que são as razões e as causas dessa ansiedade. E aqui é só o que eu já falei, né? Dentro da definição da comunidade terapêutica, posta como um ambiente residencial. E aqui eu vou até ler uma parte para não roubar mais do nosso tempo, né? A expressão ambiente residencial tanto pretende a caracterização de um lugar distinto das instituições de saúde tradicionais, né? Principalmente aquelas que oferecem leito, tratamento, né? com questão médica hospitalar, clínica, quanto também para demarcar um espaço com clima familiar, e é o mais importante, ou seja, menos a característica, né, que é ambiente, mais a característica mesmo, que é fundamento, que é a estruturação da família. Os relacionamentos são baseados em confiança, no respeito, na cooperação mútua, com a distribuição de responsabilidades, no conhecimento dos afetos e dos papéis vividos, um lugar de aprendizado. Será que isso é só da comunidade terapêutica ou nós estamos falando da família? A comunidade terapêutica não é um ambiente natural, posto ser um lugar de reabilitação, organizado para a aquisição da consciência dos seus integrantes sobre os fatores disruptivos, desviantes, que o impediram de continuar no seu processo natural civilizatório ou de socialização no seu ambiente familiar, vivido neste bojo, né, desta riqueza sacral que é a família, na escola e em outros grupos sociais. Ser uma residência provisória, uma família artificial, não significa, como eu falei, ser algo falso. Compreende um ambiente estruturado, uma ferramenta complexa, razoavelmente aplicada como instrumento de reabilitação do usuário ou dependente de drogas. E aqui chamo a atenção para aquilo que foi posto. Os relacionamentos são baseados na confiança, no respeito e na cooperação mútua, com distribuição de responsabilidades, no conhecimento dos afetos e dos papéis vividos. Um lugar de aprendizado. Que nós realmente possamos trazer a família nessa definição. E eu encerro aqui trazendo uma síntese de que a reinserção social, portanto, pode ser definida como um determinante da recuperação integral, que pressupõe recuperação de perdas e a criação ou fortalecimento de uma rede de apoio, onde o protagonista é a família. Um processo longo, gradativo, dinâmico, pois implica na revisão de estigmas sociais
aqueles bodes expiatórios, as culpabilidades, o jogo, né, ou o sistema que mantém o problema sem a coragem de reconhecer o seu papel de manutenção deste adoecimento ou desse transtorno, e na retomada do gosto pela vida. E aí eu trago aqui, como de fundamental importância, a questão da espiritualidade. Falei que ia encerrar, mas eu vou trazer esta síntese que o Dr. Alexandre trouxe para a gente, pesquisador do Núcleo de Pesquisa e Espiritualidade e Saúde da Universidade Federal de Juiz de Fora, onde, numa revisão sistemática de mais de 3.000 estudos, né, em 3 revisões que foram feitas, a conclusão é muito simples. Aquelas pessoas que apresentavam taxas mais altas de religiosidade e espiritualidade, de participação e envolvimento na espiritualidade e na religiosidade, eles apresentavam também melhores níveis de bem-estar e qualidade de vida, assim como menores índices de depressão, comportamento suicida e uso e abuso de substâncias. Que bom que a ciência também está ajudando a gente a entender aquilo que, na realidade, a gente sempre soube, que é esta importância da espiritualidade na nossa vida, na nossa existência, e como meio, que é esse meio, como eu falei, forjador dos valores de cultura, que é a família, que nós possamos dar atenção aqui muito especial à espiritualidade. Muito obrigado. O mundo lá fora não vai mudar antes que o mundo de dentro mude. Eu queria ser mais sintético, perdão. Não dei conta. Não, imagina, você soube aproveitar muito tempo e a gente agora tem um tempinho para a gente abrir para as perguntas, não é, Lu? Então, quem quiser fazer pergunta, pode colocar a mãozinha aí do Zoom, ou se não conseguir colocar a mãozinha, levantar a mãozinha também para perguntar. Ronaldo, enquanto o pessoal se anima, eu costumo colocar uns pontinhos assim do que me chamou a atenção, Então, a primeira coisa que me chamou a atenção e aí eu volto muito na minha vivência, do que eu passei nesse processo enquanto família, dessa dificuldade que a gente no início tem em querer só arrumar um bode expiatório, É você é o lixo e nós somos as pessoas certinhas. E aí o amor exigente dá essa reviravolta, mostra para a gente que a gente precisa, igual você falou, Se eu não mudo dentro, o que adianta eu querer mudar fora? Que a gente precisa fazer essa mudança e a gente começa a enxergar. Nossa, quando você falou daquela família disfuncional, que aí a gente tira a culpa também, Porque a gente estava dando o nosso melhor naquele momento, sim. Mas essa necessidade do outro não ficar só com todo o peso, E às vezes, Rosa, dá licença, deixa eu só falar. Pode falar. Às vezes a gente busca a culpa na gente mesmo, Aí, muitas vezes, não é aquele lá que é aquele problema, aquele estorvo, às vezes eu que sou. Eu já convivi, dentro da experiência profissional com famílias, que o desejo delas era usar droga. Eu falei assim, mas em razão de quê? Eu falei assim, não, porque ele vive muito melhor do que eu, acho que o problema sou eu. Gente, eu falei isso semana passada aqui, dando um exemplo, assim, dentro da minha família, como isso ocorreu, Assim, olha, eu tô trabalhando, eu estou estudando e o desafio está lá só se recuperando. Então, não é melhor eu estar fazendo o papel do desafio, Aí até que a família começa a compreender que não é por aí. Sabe, eu acabei de assistir um filme que eu nem sei se eu recomendo, porque é um filme, assim, muito pesado, mas que eu comecei a ver muito do que você estava falando aqui. Eu nem sei dizer, a história de Jeffrey Dahmer, não sei se é assim que fala o nome dele, É uma série que exatamente traz essas questões como você colocou. A família que tira a responsabilidade, a família que leva a culpa toda para ela. O desafio, a gente chama aqui o dependente químico de desafio, O dependente químico que fica sozinho, abandonado, Tentando alguma coisa. E aí eu não quero estar dando spoiler do filme, mas traz exatamente esse momento dessa espiritualidade, da pessoa, de repente, enxergar que existe algo maior do que tudo que está ali. E aí você fala para a gente sobre como eu vejo a minha família e qual o meu papel. Então, a gente precisa se perguntar, não é só numa família disfuncional, não, a todo momento,
qual o meu papel aqui? Será que esse papel que eu tenho, o amor exigente diz para a gente, né? Pais e filhos não são iguais, né? Será que eu estou fazendo o meu papel de mãe? Será que eu estou fazendo o meu papel de filha, o meu papel de irmã, né? Porque se eu não tenho o meu papel ali, é igual a gente aprendeu com o Neubi. Vai ficar faltando alguma coisa, aquele filho vai ficar órfão de mãe viva, né? E aí, quando você fala para a gente também sobre essa questão de não buscar o culpado ou se culpar. Olha, a gente vem com uma mochila tão pesada de culpa, né? Que aí a gente fica imobilizado, não consegue sair do lugar. E aí o Amor Exigente traz para a gente a questão da responsabilidade. E aí você diz, qual a minha parcela de responsabilidade para contribuir com essa mudança, né? Você falou até no fim desse fenômeno. Porque se a gente não enxergar a responsabilidade dentro daquele processo, a gente não vai mudar, né? E a família o tempo inteiro ela fica achando que é o outro que tem que mudar, que é o outro que tem que fazer, né? Que a família está bem. Assim, quando você começa a ter que dizer para a família, olha, se você não quer que o seu desafio use bebida, você tem que começar pela sua casa, por você. Ah, mas ele é que precisa, ele que tem a dependência química e eu é que vou ter que parar de beber, né? E aí eu vou deixar ali para o pessoal agora começar a perguntar, mas você diz assim, sobre a coragem, né? Ter coragem para enxergar. Essa coragem para enxergar, ela dói, né? Mas ela é necessária. Porque quando a gente começa a ter coragem e a gente sai desse joguinho de interesse, igual você falou, e a gente começa a quebrar essa coraça, as coisas vão começar a acontecer. Só que a gente fica achando assim, né? Olha, está acontecendo isso porque está andando com fulano. O fulano é que é a pessoa errada, né? A família do fulano é que não está. E muitas das vezes é dentro da nossa casa mesmo que as coisas não estão de cabeça para baixo. E esse convite ao resgate de valores que o Amor Exigente faz tanto para a gente. Olha, quando você falou também sobre os se não fosse ajuda mútua, como a gente iria fazer? Então, assim, o meu grande respeito pelos grupos de auto e mútua ajuda, né? O meu grande respeito pelas pessoas que estão abertas a mudar e que persistem, porque é o que a gente fala. Às vezes a pessoa está vivendo 10 anos, 15 anos de uma família disfuncional, de uma dependência química, e aí da noite para o dia ela quer que tudo mude. É um caminhar, né? Um processo que a gente vai mudando de pouquinho. Muita gratidão, Ronaldo. E aí, pessoal, vamos aproveitar agora esse tempinho que a gente ainda tem aí. Rosa, o Paulo estava com a mãozinha levantada, mas ele caiu. Então, passar para a Cacilda, se tem perguntas no chat. Ô, Luciana, aqui tem uma pergunta do Carlos Eduardo. Ele pede que o Ronaldo fale um pouquinho mais sobre a importância da família na reinserção social. Talvez alguma coisa assim mais prática, algum exemplo. Tem a Keila também com a mãozinha levantada, você viu? A Keila levantou agora a mãozinha. Talvez a pergunta da Keila meio que... O Carlos, eu não compreendi, questão assim, de detalhes sobre serviço? Não, ele fala assim, Ronaldo, fale um pouco mais da importância da família na reinserção social. Eu é que imaginei algum exemplo, alguma coisa mais prática, alguma coisa assim, mas a pergunta dele é exatamente essa. O que eu tentei dizer aqui, né? Senão tem que fazer a palestra toda outra vez. Mas o que eu tentei dizer né? Foi dito. Lembrando, Ronaldo, que a palestra fica gravada, né? Então, se entrou depois, né? Já entrou com a palestra começada, né? Pode assistir depois. Acho que até terça-feira já está no ar, não é isso? O que eu acho que é muito importante, né, Carlos, que a gente entendesse que a reinserção é um processo. Ela é um processo existente e que se inicia exatamente quando a gente começa a perceber que alguma coisa, vamos dizer assim, está saindo do trilho, né? Alguma coisa está sendo disruptiva, está sendo desviada, não está funcional. Então, a partir dali, a gente começa, então, esse movimento de reinserção. E que não se dá por, né, que dentro desta metáfora mesmo, né? Falou assim, eu identifiquei que saiu do trilho, eu vou voltar o trem para o trilho, né? Falou assim, não, espera lá.
Pessoa não é isso, né? Nós, pessoas, e esse sistema que existe de uso de drogas relacionado dentro da família, isso não é uma coisa externa fora, isso é uma construção dentro do bojo da própria família, que é dentro do bojo da nossa sociedade. Então a gente precisa de parar de querer enxergar essa coisa como de fora, né? Assim como também, como se a importância da família na reinserção fosse arranjar emprego, fosse dar trabalho, fosse pôr a pessoa lá para estudar. Cansei de ver família que ajudou a comprar diploma, que fez prova para a pessoa. Eu conheço uma família, inclusive, que fez exame de fezes para a pessoa para poder entrar dentro do lugar de tratamento. Entende? Você espera lá, ué. O que é essa lógica, né? Onde a família ela sai da sua importância de ser protagonista e passa a ser uma mera subjetiva, né? Uma subjetivada, né? Passa a ser uma escrava de uma situação, né, que foi identificada como problema e é eu que vou resolver aquele problema externo, fora da minha condição de família. Não, espera lá. Onde que está a minha parte, né, de responsabilidade? Foi isso que nós dissemos, né? A família, aqui até eu trouxe, né, como reflexão, aquele posicionamento saudável e o disfuncional. Quer dizer, então, o seguinte, que a minha família sempre vai ser saudável. Não! Eu trouxe aquilo para dizer, falei assim, olha, nós somos disfuncionais, nós somos vulneráveis, entende? Todos nós temos incertezas, todos nós temos medos de sermos rejeitados, né? Assim, todos nós estamos, de uma maneira ou outra, condicionados a uma vulnerabilidade. Se a gente for olhar, inclusive, né, graças a Deus teve aquela primeira vulnerabilidade que nos colocou hoje no reconhecimento da condição humana para a gente buscar uma condição divina, para a gente buscar, afinal de contas, o que é esse poder maior, transcendente que existe. Isso é por causa de uma vulnerabilidade, é porque a gente morre, é porque nós somos finitos, é porque a gente não dá conta das coisas mesmo, nós somos limitados. Então, nós precisamos realmente... Somos gente limitados, imperfeitos, né? Sim, isso tudo precisa né? acontecer. Exatamente, Ronaldo, são os tem umas princípios do amor perguntinhas de aqui, Deus. ó. A Keila está com uma mãozinha levantada e tem uma perguntinha no chat, mas eu queria só te dizer uma coisa. Quando me passaram assim, a pessoa que estava tratando do meu desafio e disse que ele era só a pontinha do iceberg, que a gente precisou, a família toda, enxergar que a gente também estava dentro daquele mesmo iceberg. Boa. E que ali para baixo tinha um monte de coisa. Aí é o que você falou, essa coragem para a gente poder começar a desatar esses nós. E aí, quando a gente consegue esse resgate de valores, ele vai começar pela gente. Eu não vou consertar o outro primeiro, né? Nem vou conseguir nunca consertar o outro. Eu só consigo consertar a mim, né? E aí, eu penso que essa que é a mágica desse processo. E é como você falou lá no início, quando você deu os exemplos de família, né? É uma coisa que transcende até, não é só aquela coisa daquela família está ali naquele espacinho, né? É a coisa do amor mesmo, mas que a gente precisa trabalhar essa questão desse amor com essa exigência, mas não deixar o amor de lado, né? O amor acho que move tudo. É isso aí. Vamos lá, a Keila está com a mão levantada, né, Lu? Luciana, você tinha falado de outras duas questões ou três, eu só peguei do Carlos, assim, que eu fiquei assim... A Keila é que levantou a mãozinha aqui, eu vou... o Paulo caiu a conexão dele, ele levantou a mão, mas ele caiu. Keila, pode abrir seu microfone, Keila? A Keila perguntou no chat também o seguinte, na reinserção no mercado de trabalho, o paciente que passou por uma clínica para tratamento de dependência química, ele deve mencionar esse fato na entrevista de emprego? E uma outra pergunta também, Ronaldo, talvez para encerrar, é o seguinte, quando a família não quer participar de amor exigente, não quer buscar ajuda, não aceita, então, o que fazer quando a família não coopera e não quer participar do amor exigente ou de um grupo de apoio, por exemplo? Quando a família não quer se preparar para receber o dependente quando ele sai da clínica. Então, são duas perguntas que poderia já responder. Sim. E finalizando, né, Luciana e Rosa? Fantásticas, que perguntas boas, né? Essa daí, como se na mosca. Né? Essa primeira, muito polêmica, né? Que é você usar da verdade diante do transtorno sofrido e de ter
se tratado, o simples fato de você ser, né, internado, de você estar num serviço, você, só por isso, já é estigmatizado. Você nem é estigmatizado nem por causa da doença, não. Você é estigmatizado porque você sofreu um tratamento, né? E o estigma é uma doença social, ela não é a doença da pessoa, né? Assim, e, evidentemente, que manifesta como cicatriz na pessoa, e quando a gente quer esconder uma cicatriz, quando a gente não quer mostrar aquela cicatriz, mais que ela ainda se mostra. Mas nessas relações formais de trabalho, eu vou trazer aqui o exemplo de um rapaz que, inclusive, hoje é o presidente da Terra da Sobriedade, posso falar livremente porque ele já falou em público, foi uma pessoa que se tratou na Terra da Sobriedade, nós vivemos lá verdadeiramente em construção para a reinserção social, então quem chega lá chega com 0 de responsabilidade e sai com 100% de responsabilidade. Literalmente falando, tanto é que o nosso presidente não é faz de conta, não é vaso de flor, é uma pessoa que se tratou na Terra da Sobriedade. E fazendo um exame de renovação de carteira, vocês vão entender, aplica-se a questão do emprego, ele, dentro de um compromisso de verdade, quando perguntou se ele usava droga e tudo, ele falou que não, mas que ele já tinha usado e tal, falou tudo, né? Despejou a questão toda. Aí a psicóloga que estava fazendo o teste dele lá falou assim, então eu vou renovar a sua carteira, em vez de ser para, acho que 4 anos, 3 anos, sei lá, vou renovar só para 1 ano a sua carteira. Aí ele olhou e falou assim, mas eu posso usar droga agora, eu posso sair daqui e usar droga, ué. O que 1 ano, 2 anos, 3 anos ou 4 anos vai fazer de diferença para mim? Né? E aí ele sofreu uma retaliação, de fato, ele ali sofreu um estigma, né, diante de um agente público, servidor, psicólogo formado, entende? Que, naquele momento ali, acreditou que uma pessoa, por ter se tratado, ela então está sujeita a ser um doente eterno. Como se aquelas outras pessoas que não tivessem dito a verdade não estivessem sujeitas a isso, ou como se esta pessoa, tendo dito a verdade, estaria sujeita a usar droga no próximo 1º ano, e não no próximo 2º, 3º, 4º, 5º ou 20º, ou talvez até o final da vida, né? Ou terminando a vida sem voltar ao uso. Então, essas questões são muito delicadas e eu não quero pôr isso como regra, não, sabe? Mas responde só o que te perguntar, sabe? E, geralmente, as pessoas perguntam pela atualidade. Aí, os grupos de mútua ajuda, dos narcóticos anônimos, né? Os alcoólicos também, mas mais os narcóticos anônimos, eles têm uma expressão, né? Assim, que não vamos pegar isso como um jogo de interesse, mas como uma verdade. Só por hoje eu não estou em uso, né? Só por hoje eu não estou em uso. Então, é uma visão gestáltica, né? Do aqui e agora, que é o presente, que é a única coisa que a gente tem acesso. Então, se nesse instante a pessoa ela está vivendo, né, dentro de um processo de sobriedade, dentro de um processo, né, e aí, se for uma pessoa alcoólatra, por exemplo, em abstinência mesmo, não é à toa que dentro de algumas profissões, algumas habilidades, a gente obrigatoriamente, inclusive, é sujeita e assina a autorização para fazer testes, né, de toxicidade. Então, isso daí é uma questão. E a outra questão, essa daqui eu vou ser muito simples, e me desculpa até se eu for aparentemente grosseiro nessa questão. Mas, olha, se uma família não quer reconhecer que ela faz parte do problema, que reinserção social é ela buscar a sua mudança, é ela buscar, primeiro de tudo, integrando este ente, que também é família. Né? Esse desafio, como Rosa colocou, ele é família, então o desafio é da família. Não é um desafio que está externo, que está fora ou que está incorporado numa única pessoa. Ele está em todas as pessoas dentro de uma visão democrática, horizontalizada. Então, se esta família, né, se os entes dessa família, se alguns entes desta família não querem reconhecer isso, o que você vai fazer? Se a pessoa não senta na cadeira de dentista, como é que você trata do dente? Impossível. É impossível. E aí, é o que eu falei, que talvez seja meio grosseiro. Sim, existem famílias que pretendem, querem se manter no espaço de disfuncionalidade, de violência, de agressão, entende? De um ambiente tóxico para a pessoa que muitas vezes tem a oportunidade de passar por um processo de reeducação e enxerga claramente aquilo.
Se esta família insiste, depois de recorrer ao Ministério Público, depois de recorrer a todas as instâncias possíveis, para a gente tentar sacudir, estou pondo até dentro de uma questão legal mesmo, situações que eu já passei, de ajudar uma pessoa, a família não está integrada, e de eu falar, olha, a lei me obriga a isso, você tem que me dar uma satisfação porque você não quer participar. Entende? E tive que ir, inclusive, ao Ministério Público para poder a família ser chamada, né? E ainda assim não se resolveu, porque a família não queria. Sabe o que é preciso fazer? Ajudar esta pessoa a constituir um ambiente saudável, familiar, sem que ele esteja na convivência dos seus entes. E eu espero e peço a Deus que qualquer pessoa que esteja nos ouvindo não haja desta maneira, porque a gente ter um desafio não é a gente ter uma impossibilidade. Então, nunca se quedem ao que é impossível, mas enxerguem, né, como esse desafio, né, como um desafio mesmo, né, como uma postura aguerrida para a transformação de si mesmo, do ambiente, porque você tornando-se melhor para você mesmo, com certeza absoluta você vai ser melhor também para o outro. E é isso que o amor exigente pede a gente, não é? Assim, venha e participe por você e não pelo outro. Mesmo porque você trouxe para a gente bem claro que a família não é mais só de sangue, né? Hoje em dia você pode constituir novas famílias e não ser obrigado a conviver com aquelas pessoas que, de repente, estão nocivas, né? E não estão deixando... Uma hora que você falou da importância de que as pessoas também não querem mudar aquele quadro, porque parece que elas dependem daquela dependência para elas sobreviverem, né? E aí, de repente, o desafio entra em sobriedade. O que eu vou fazer da minha vida agora? Então, são N questões, mas é importante que cada um busque o seu caminho, né? Exatamente. Não dá para a gente buscar pelo outro, né? Mas valeu, muito bom, muito bom. Meninas, como é que nós estamos? Está em cima da hora, Rosa. Encerramos. Então, antes do Ronaldo ir para as considerações finais, deixa eu falar rapidinho para vocês da nossa próxima Domingueira aí. Semana que vem... Ai, meu Deus. Ronaldo, vamos fazer ao contrário. Você faz as considerações finais que eu vou localizar aqui rapidinho a nossa próxima Domingueira aí. Tranquilo. Por favor. Mas eu queria ler pausadamente aqui, como critério de reflexão mesmo, uma das definições que eu trouxe de família, repetindo aqui, né? Que mesmo que seja uma questão conceitual, dentro de uma busca, né, de definição de jurisprudência, né, assim, mesmo que seja numa questão muitas vezes distante, quase que utópica, né, que nós refletíssemos nisso. Né? Assim, olha, a convivência familiar realiza em sua plenitude os valores inerentes ao companheirismo. A gente fala assim nos grupos de alunos, estamos juntos, né? Ou lá na comunidade eles falam convivência entre os pares. Na família a gente vive isso. Então, os valores inerentes ao companheirismo, ao amor e à solidariedade, decorrente de uma relação de afetividade, de tal ordem, é tão intenso essa vivência de amor, que transcende o plano da existência. E aí, então, a gente é remetido exatamente, se você tem uma dificuldade na concepção de Deus e de uma visão transcendente que leva a esse poder maior, pelo menos você enxerga que a gente pode fazer uma outra sociedade, uma outra cultura, no sentido de que estamos em evolução. Né? Então, transcende ao lugar e o ambiente restrito da família. Um beijo enorme, parabéns por vocês, ainda bem que existe amor exigente. Gratidão, 1000 vezes gratidão. Pessoal, semana que vem nós vamos ter a Juliana Mainardi, que é parceira também do Amor Exigente, é psicóloga e neuropsicóloga. Ela é de São Paulo, ela vai estar falando para a gente sobre qualidade de vida e espiritualidade. Então, é bom que a nossa domingueira, eu digo que ela tem roldanas que vão se ligando, né? Então, a gente vai continuando nos nossos temas para a gente adquirir conhecimento e poder ficar cada vez melhor. Lu, vamos lá? Muito bem. Gratidão, Ronaldo. Gratidão, Rosa, pela oração inicial, né? Uma espiritualidade maravilhosa e, como nós vimos,
Precisamos muito de espiritualidade, né? Vamos agora, queridos, antes de passarmos a palavra para Ana Luísa Viana, para fazer a nossa oração, vamos aqui, então, trazer a nossa telinha. Aí, aparecendo? Então, feliz Dia da Criança. A gente não pode deixar esse dia passar, né, gente, sem comemorar. Que a inocência e a pureza das crianças inspirem a humanidade a ser cada vez melhor. Então, feliz Dia da Criança para todos nós. É uma homenagem da Domingueira, de todos nós. E também os nossos amados professores, né? Dia 15 de outubro. Vocês nos ensinam muito mais do que imaginam. Olha aí, a dedicação, a empatia, a responsabilidade, os valores, o respeito, a liderança, enfim. Professor é a estrada pela qual passam todas as outras profissões. Então, nosso respeito, nosso carinho aqui da Domingueira a todos os professores. E os professores, nem todos estão na sala de aula, estão aqui na vida, né? Na nossa vivência, assim, a gente vai aprendendo tanto, né? Com todos que a gente encontra nessa vida. Então, gratidão a todos. Passando a palavra, então, para a Ana Luísa. Deixa eu abrir o microfoninho dela aqui, para ela fazer a nossa oração da serenidade. Vamos lá, todo mundo, que Deus possa nos abençoar. Eu seguro a minha mão na sua e uno meu coração ao seu, para que juntos possamos fazer aquilo que sozinho eu não consigo. Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso modificar, coragem para modificar aquelas que posso e sabedoria para distinguir umas das outras. Força, fé, alegria. Parabéns pela Domingueira, parabéns, Rosa, parabéns, Luciana. Obrigada a todos os presentes, parabéns, Ronaldo. Muito boa palestra. Fechou seu microfone, ainda bem, porque já estava começando a rasgar cedo. Não, a Lu agora vai abrir o microfone de todo mundo, né, Lu? Fechou seu microfone sem querer, Ana Luísa.